Contra-barra, o turno começou como mais uma inspeção comum no sistema antigo de esgoto da cidade, um setor esquecido pelos mapas oficiais e ignorado pelas atualizações da prefeitura. 3 trabalhadores desceram pela escotilha principal com lanternas fortes, equipamentos de monitoramento e a ordem simples de verificar possíveis pontos de entupimento estrutural. O ambiente lá embaixo era sempre o mesmo: umidade pesada, cheiro metálico, água correndo lentamente entre canais estreitos e paredes de concreto envelhecido. Nada indicava que aquela noite seria diferente. Até que os sensores começaram a registrar uma anomalia impossível, um vazio estrutural em um ponto onde não deveria existir espaço algum, como se parte da construção tivesse sido apagada do projeto original. Ao se aproximarem da área indicada, a sensação de desconforto aumentou de forma gradual, quase imperceptível no início, mas constante. O corredor se tornava mais silencioso a cada passo, como se o próprio sistema de drenagem estivesse perdendo o som. Foi então que a lanterna principal iluminou algo que não deveria estar ali. Uma porta de madeira encaixada perfeitamente no concreto úmido do túnel. Não havia ferrugem, não havia deterioração, apenas uma estrutura antiga, intacta, completamente fora de contexto. Nenhum registro, nenhum sinal de instalação recente, nada que explicasse sua presença a dezenas de metros abaixo da superfície. O mais inquietante era que a madeira parecia seca, como se estivesse isolada daquele ambiente hostil há décadas. O supervisor ordenou a aproximação e a checagem dos sensores, mas o equipamento respondeu com interferências estranhas. A leitura de temperatura caiu abruptamente perto da porta, e o detector de movimento registrou algo do outro lado. Algo vivo. O problema é que não existia mais nenhum espaço registrado após aquele ponto no sistema de engenharia da cidade. Ainda assim, a estrutura estava ali, concreta, impossível de ignorar. Um dos trabalhadores sugeriu seguir em frente e registrar a anomalia, mas o supervisor decidiu abrir a porta. O silêncio que veio antes do movimento da madeira foi tão pesado que parecia comprimir o ar dentro do túnel. Quando a porta finalmente cedeu, um rangido longo ecoou pelo sistema subterrâneo, seguido por um silêncio absoluto. Não havia mais som de água, nem de respiração, nem do próprio ambiente. Atrás da porta existia apenas uma escada descendente, estreita, úmida nas laterais, desaparecendo em uma escuridão tão profunda que a luz das lanternas parecia não alcançar mais do que alguns metros. O rádio de comunicação falhou por alguns segundos, e quando voltou, transmitiu uma frase baixa, distorcida e repetida em loop: "Não era para vocês encontrarem isso." Nesse instante, um dos trabalhadores ficou parado, encarando a escada como se reconhecesse o lugar, mesmo nunca tendo estado ali antes. A decisão de recuar veio tarde demais. Quando olharam novamente para trás, a porta havia se fechado sozinha. Sem barulho, sem impacto, como se nunca tivesse sido aberta. E foi então que começaram os sons do outro lado. Primeiro leves, depois mais fortes. Batidas lentas na madeira. Não eram aleatórias. Eram organizadas, como se algo estivesse testando a resistência da saída. O rádio voltou a falhar, mas dessa vez não havia mensagem, apenas uma respiração contínua vindo do canal de comunicação. Algo do outro lado estava aprendendo o padrão do mundo externo. E a última coisa registrada pela equipe antes da comunicação cair completamente foi o som de arranhões profundos na porta, como se aquilo estivesse tentando sair, e já soubesse exatamente como fazer isso. A equipe foi enviada durante a madrugada para resolver um problema recorrente na região industrial da cidade. Um trecho antigo do sistema de esgoto havia sido reportado com obstrução total, causando retorno de água e risco de contaminação. Nada que fugisse do normal. Era o tipo de serviço que já fazia parte da rotina, mesmo sendo feito em um dos setores mais antigos e mal mapeados da cidade. O detalhe estranho veio logo nos primeiros minutos de monitoramento. Os sensores detectaram movimento humano dentro de uma galeria que, segundo os registros oficiais, estava lacrada há mais de 15 anos. Inicialmente, a equipe assumiu falha no sistema, algo comum em estruturas tão antigas e corroídas. Mas a sensação mudou quando começaram a avançar pelos túneis. O som dos próprios passos era o único ruído constante, até que algo começou a surgir entre eles. Um segundo ritmo.
passos diferentes, mas sincronizados o suficiente para parecer que acompanhavam o grupo. Quando os trabalhadores paravam, o som também cessava. Quando retomavam o movimento, ele voltava no mesmo instante. Não era eco, era resposta direta, como se alguém estivesse andando logo atrás, ajustando cada passo para não se revelar. As lanternas varriam os corredores estreitos, revelando apenas paredes úmidas, tubulações antigas e água parada. Ainda assim, a sensação de presença ficava mais forte a cada metro percorrido. O rádio começou a apresentar interferências incomuns. No início, apenas estática, mas depois algo mais perturbador. Uma respiração baixa, constante, surgindo entre as comunicações normais. Não vinha de fora. Parecia vir de dentro do próprio equipamento, como se o canal tivesse sido invadido por algo que estava fisicamente próximo. Um dos trabalhadores tentou mudar a frequência, mas todas as faixas apresentavam o mesmo padrão de ruído. Foi então que o sistema de iluminação piscou rapidamente e, por um segundo, o túnel ficou completamente escuro. Nesse intervalo, ninguém ouviu nada. Nem passos, nem água. Apenas silêncio absoluto. Quando a luz voltou, havia algo diferente no chão. Pegadas. Humanas, descalças, molhadas e recentes. Mas o mais inquietante não era a forma, e sim a direção. Elas surgiam de trás do grupo e seguiam exatamente o mesmo caminho que eles estavam fazendo. Como se aquilo não estivesse seguindo, mas repetindo. Um dos trabalhadores decidiu olhar para trás rapidamente com a lanterna, iluminando o corredor vazio. Nada apareceu. Nenhuma figura, nenhum movimento. Apenas escuridão e concreto. Mas, ao virar novamente para frente, algo havia mudado no ambiente. A água no chão estava levemente agitada, como se algo tivesse acabado de atravessar o grupo em alta velocidade sem ser visto. A tensão começou a se transformar em pressa. A equipe aumentou o ritmo, tentando sair daquela sessão o mais rápido possível. E foi nesse momento que os passos também aceleraram. Sempre um pouco atrás, sempre ajustados, sempre invisíveis. Até que, de repente, cessaram completamente. O silêncio foi tão abrupto que parecia uma armadilha. Um dos trabalhadores chegou a respirar aliviado, acreditando que talvez tivessem apenas imaginado tudo sob estresse. Mas então a lanterna de um deles iluminou a parede lateral do túnel por acidente. Havia marcas, altas, profundas, como se algo tivesse passado raspando o concreto com força por muito tempo. Não eram aleatórias. Eram contínuas, seguindo o mesmo trajeto da equipe, como se algo estivesse preso ali, acompanhando cada movimento, mesmo sem ser detectado. E o detalhe final foi o mais perturbador. As marcas não estavam apenas indo na mesma direção deles. Estavam ligeiramente à frente em alguns pontos, como se aquilo já tivesse passado por ali antes, e estivesse apenas repetindo o percurso junto com o grupo. No último instante antes da comunicação falhar completamente, o rádio voltou sozinho, emitindo uma única frase, baixa e distorcida: "Vocês já foram alcançados." O chamado chegou no meio da madrugada, vindo de um setor desativado do sistema de esgoto que não constava mais nos relatórios da prefeitura. A ordem era simples: verificar um possível vazamento de pressão em uma galeria antiga, localizada abaixo da zona industrial. A equipe estranhou desde o início, porque aquele trecho deveria estar lacrado há anos, mas como o pagamento incluía risco adicional, a missão foi aceita sem questionamentos. A descida foi feita por uma escotilha de manutenção corroída, que dava acesso a um túnel estreito, onde a água corria de forma irregular e o cheiro de ferrugem parecia mais forte do que o normal. O mapa digital não reconhecia mais aquele trajeto após os primeiros 100 metros. Foi durante a progressão que o primeiro problema surgiu. O rádio perdeu sinal de satélite, e a bússola interna dos equipamentos começou a girar sem direção fixa. O túnel, que deveria ser linear, começou a apresentar bifurcações que não existiam no projeto original. Cada curva parecia deslocar o grupo para um ponto diferente do sistema, como se o espaço subterrâneo estivesse reorganizando sua própria estrutura. Ainda assim, a equipe seguiu em frente, guiada apenas pela leitura dos sensores de fluxo. Até que chegaram a uma seção onde o concreto estava diferente. Mais liso, mais antigo,
e com marcas que não pertenciam a ferramentas modernas. E foi ali que encontraram o primeiro sinal humano. Uma marca de mão pressionada na parede. Não era recente, mas também não parecia antiga o suficiente para ser ignorada. O detalhe estranho era a posição, alta demais para um trabalhador comum alcançar sem apoio. Ao lado dela, havia outra marca, como se alguém tivesse escorregado enquanto tentava se sustentar. A equipe tentou racionalizar, mas o ambiente começava a gerar desconforto coletivo. O ar parecia mais pesado, e a água nos canais laterais estava mais parada do que deveria ser possível em um sistema ativo. Foi então que o rádio voltou a funcionar por alguns segundos sozinho, transmitindo um som que não era estática, nem voz, mas algo entre os dois. Um pedido de ajuda. A voz era baixa, arrastada, como se viesse de muito longe, mas ainda assim dentro do próprio túnel. O mais perturbador foi o reconhecimento parcial. Um dos trabalhadores jurou ter ouvido o próprio nome sendo chamado dentro da interferência. O grupo parou imediatamente, tentando identificar a origem do sinal, mas não havia nenhum transmissor visível. Apenas o som repetindo de forma intermitente. Foi nesse momento que perceberam algo ainda mais estranho. Novas marcas estavam surgindo na parede à medida que avançavam. Não estavam lá antes. Surgiam depois que passavam pelo local. Como se alguém estivesse reescrevendo o caminho atrás deles. A equipe decidiu recuar, mas o túnel já não era o mesmo. O caminho de volta parecia mais longo, com curvas adicionais que não existiam na ida. A cada tentativa de retorno, surgiam novos corredores laterais, todos idênticos, todos levando de volta ao mesmo ponto. A sensação de estar preso dentro de uma estrutura viva começou a se tornar real. E então o rádio voltou novamente, dessa vez com mais clareza. A voz não pedia ajuda. Apenas repetia uma frase curta, constante, sem variação: "Você já passou por aqui antes." O pânico começou quando um dos trabalhadores percebeu algo impossível. As marcas na parede não estavam apenas surgindo. Elas estavam formando um padrão. Um registro de movimento. Como se o próprio túnel estivesse gravando cada passo da equipe e reproduzindo isso em tempo real em outra parte do sistema. E, ao olhar para trás, a última imagem registrada pela câmera portátil mostrou algo que não deveria existir. Um segundo grupo caminhando alguns metros atrás, exatamente igual ao primeiro, repetindo todos os movimentos, mas com atraso de alguns segundos. E foi nesse momento que o sistema de comunicação caiu de vez, deixando apenas o som contínuo da água e passos duplicados ecoando no escuro. A equipe foi enviada para uma área antiga do sistema subterrâneo após relatos de sons infantis vindos dos canos durante a madrugada. O chamado partiu de moradores da superfície, que afirmavam ouvir risadas e cantos suaves vindo dos bueiros da região industrial. Inicialmente, a empresa responsável tratou como vazamento acústico, mas após 3 dias consecutivos de ocorrências, uma inspeção completa foi autorizada. O ponto de acesso era um setor parcialmente desativado, com registros incompletos e manutenção irregular há décadas. A descida revelou um ambiente mais silencioso do que o normal, como se o som da cidade não existisse ali embaixo. Nos primeiros minutos, nada parecia fora do padrão. Os sensores indicavam fluxo de água estável, e as paredes estavam úmidas como esperado. Porém, conforme avançavam, um detalhe começou a incomodar: o silêncio absoluto entre os gotejamentos. Não havia eco, não havia reverberação, apenas uma ausência de som que parecia se expandir com o movimento da equipe. Foi então que o primeiro sinal apareceu. Uma risada curta, distante, vinda de um ponto impossível de localizar. Não vinha de um túnel específico. Parecia surgir de dentro das próprias paredes. A equipe parou imediatamente, tentando identificar a origem. O rádio não captou nada. Nenhuma interferência, nenhum ruído externo. Ainda assim, a risada voltou, mais clara, seguida por outra, como se mais de uma criança estivesse presente. Um dos trabalhadores tentou racionalizar dizendo que poderia ser pressão sonora de algum cano antigo, mas a explicação perdeu força quando passos leves começaram a ecoar à frente do grupo. Pequenos, rápidos, descalços. Mas não havia nada visível no corredor iluminado pelas lanternas. Apenas água rasa e concreto úmido. Foi então que algo inesperado aconteceu.
O sensor de movimento registrou a atividade diretamente dentro de uma galeria selada há mais de 20 anos. Um setor que não tinha acesso físico ativo. Mesmo assim, a leitura mostrava deslocamento contínuo, como se algo estivesse se movendo dentro das paredes. E logo depois, a primeira imagem apareceu na câmera portátil. Um borrão rápido, pequeno, passando entre dois canos antes de desaparecer. Não foi possível identificar forma clara, apenas tamanho reduzido e movimento humanoide. A equipe decidiu interromper o avanço e iniciar recuo imediato, mas o caminho de volta parecia diferente. As marcas no chão não estavam mais completas. Pequenas pegadas molhadas surgiam e desapareciam sem padrão fixo, como se algo estivesse correndo em círculos ao redor do grupo. E então o rádio ativou sozinho. Nenhum comando. Nenhuma interferência externa. Apenas uma voz infantil chamando por ajuda. A princípio, parecia distante, mas rapidamente ficou clara, quase dentro do ouvido de cada trabalhador. O mais perturbador foi quando a voz começou a repetir nomes. Nomes reais. Dos próprios integrantes da equipe. A iluminação começou a oscilar sem motivo técnico. E a cada falha de luz, a sensação era de que algo se aproximava, mas nunca permanecia visível tempo suficiente para ser identificado. Até que um dos trabalhadores apontou a lanterna para uma abertura estreita entre duas estruturas de concreto. Por alguns segundos, algo ficou parado ali. Pequeno, encolhido, observando. Não havia detalhes suficientes para definir o que era, apenas a certeza de que não deveria estar vivo naquele ambiente. Quando a equipe tentou avançar em direção à saída, as risadas cessaram de repente. Um silêncio absoluto tomou conta do túnel. Um silêncio diferente do anterior. Mais pesado. Mais consciente. E foi nesse instante que todas as lanternas falharam ao mesmo tempo. No escuro total, o rádio captou uma última frase, agora em múltiplas vozes infantis sobrepostas: "A gente também trabalha aqui embaixo." E logo depois disso, nada mais foi transmitido. Um supermercado localizado em uma área afastada da cidade foi fechado após relatos de clientes que entravam para compras rápidas e simplesmente não eram mais vistos saindo. Não havia sinais de crime, invasão ou qualquer explicação lógica, apenas o desaparecimento completo das pessoas dentro do estabelecimento. O local foi lacrado e esquecido, até que anos depois começaram a surgir relatos de luzes acesas durante a madrugada e sons de carrinhos sendo empurrados entre corredores vazios. Um homem decidiu investigar sozinho, armado apenas com uma câmera e a intenção de registrar tudo. Ao atravessar a entrada automática, as portas se abriram mesmo sem energia, como se o sistema ainda estivesse funcionando por conta própria. Lá dentro, o ambiente estava surpreendentemente organizado, com prateleiras cheias de produtos novos, todos com embalagens impecáveis e datas de validade impossíveis, algumas até futuras. No segundo momento da exploração, o comportamento do lugar se tornou ainda mais inquietante. Carrinhos de compras começaram a se mover sozinhos pelos corredores, parando exatamente diante de produtos específicos, como se estivessem sendo guiados por alguém invisível. Os caixas registravam sozinhos, imprimindo recibos sem clientes presentes. Quando o homem tentou filmar, percebeu que a gravação mostrava ele mesmo andando pelo supermercado, mas em posições diferentes das que ele estava naquele momento, como se o vídeo estivesse alguns segundos à frente da realidade. Em algumas prateleiras, produtos mudavam de lugar quando ele virava as costas, como se o ambiente estivesse sendo reorganizado continuamente. No terceiro estágio, o supermercado começou a reagir diretamente à presença dele. Luzes piscavam em padrões que seguiam seus passos, e o som ambiente, normalmente de geladeiras e ventilação, passou a se comportar como uma espécie de respiração mecânica. Os corredores pareciam mais longos a cada tentativa de atravessar, e seções inteiras surgiam onde antes havia apenas paredes. Ao olhar para o fundo de um dos corredores, ele viu reflexos de si mesmo empurrando um carrinho. Mas em todos eles, havia pequenas diferenças, como se fossem versões alternativas dele fazendo compras que ele ainda não tinha feito. No quarto momento, ele encontrou uma área que não existia na planta original do supermercado. Era um setor completo com produtos embalados sem rótulos legíveis, apenas códigos repetitivos e símbolos estranhos. Os caixas dessa área estavam todos ativos, e um deles começou a imprimir um recibo sem ninguém por perto.
Quando ele se aproximou, o papel caiu sozinho no chão. Nele estava escrito: cliente em andamento. No quinto estágio, o ambiente ficou completamente ativo, como se o supermercado estivesse em operação total. Carrinhos circulavam sozinhos em fluxo constante, caixas registravam compras invisíveis e o som de conversas baixas preenchia o espaço, mesmo sem ninguém visível. As câmeras de segurança exibiam corredores cheios de pessoas, mas apenas nos monitores. Ao olhar diretamente, tudo continuava vazio. A sensação era de um lugar que existia em duas realidades ao mesmo tempo. No sexto e último momento registrado, o supermercado parecia completamente ocupado por uma multidão invisível. As prateleiras estavam sendo esvaziadas e reabastecidas ao mesmo tempo, em um ciclo contínuo impossível de acompanhar. O homem tenta correr em direção à saída, mas o layout já não corresponde ao que ele entrou. No último registro da câmera, o sistema do caixa imprime um recibo final com seu nome e uma mensagem simples: compra concluída. As portas automáticas se fecham, e o vídeo termina com o som de mais um carrinho sendo empurrado em direção a ele. A última ocorrência da noite deveria ser simples: verificar um trecho interditado do sistema de esgoto após relatos de batidas constantes nos canos durante a madrugada. A equipe já estava no limite do turno, cansada, mas ainda assim seguiu o protocolo. O acesso ficava em uma área industrial abandonada, onde antigas tampas de manutenção haviam sido soldadas parcialmente em reformas antigas que nunca foram concluídas. A descida exigiu força e cuidado, e logo no primeiro contato com o ambiente subterrâneo, ficou claro que aquele setor não era usado há muito tempo. O ar era mais frio do que o habitual, e havia uma ausência estranha de odor, como se nada ali estivesse em funcionamento. Nos primeiros minutos, tudo parecia apenas mais um trecho esquecido da cidade. Tubulações antigas, paredes úmidas e um fluxo de água irregular. Mas o primeiro sinal veio de forma sutil. Um som metálico, distante, como uma batida única ecoando pelos canos. A equipe parou, esperando repetição, mas ela não veio. Continuaram o avanço, atribuindo o ruído à dilatação de estruturas antigas. Porém, poucos metros depois, a batida voltou. Desta vez mais próxima. E seguida de outra. E mais outra. Sempre no mesmo padrão. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. O detalhe inquietante era que o som não vinha de uma direção fixa. Parecia circular ao redor do grupo, como se estivesse dentro do próprio sistema de tubulações. O rádio não apresentava interferência, mas começou a captar um padrão rítmico semelhante ao das batidas. Um dos trabalhadores tentou reproduzir o som no microfone por brincadeira, e imediatamente o sistema respondeu. As batidas pararam. Silêncio absoluto. E então, uma única batida respondeu diretamente de dentro do túnel à frente. Foi nesse momento que a sensação de isolamento se tornou mais intensa. A equipe avançou com cautela, iluminando cada ponto do corredor, mas não havia nada visível. Apenas estruturas antigas e água parada. Até que encontraram algo inesperado. Marcas recentes no concreto. Não eram arranhões aleatórios. Eram padrões organizados. Como se alguém estivesse seguindo um ritmo enquanto caminhava pelas paredes. E o mais estranho, as marcas pareciam recentes demais para aquele ambiente abandonado. O rádio começou a registrar ruídos novamente, mas agora não eram batidas. Eram passos. Lentos, sincronizados com o avanço da equipe. Quando eles paravam, os passos também paravam. Quando retomavam o movimento, os passos voltavam, sempre um pouco mais próximos. A equipe tentou retornar, mas o caminho parecia diferente. O túnel que haviam atravessado não era mais o mesmo. As marcações nas paredes haviam mudado de posição, como se alguém tivesse reorganizado o trajeto enquanto eles estavam lá dentro. O ponto de maior tensão aconteceu quando chegaram a uma interseção onde o som parecia mais forte. As batidas agora vinham de todas as direções ao mesmo tempo. E o rádio, pela primeira vez, não transmitiu interferência nem voz humana. Apenas o som de algo sendo arrastado lentamente dentro das tubulações, como se estivesse se movendo por dentro do próprio sistema de concreto. Um dos trabalhadores apontou a lanterna para cima,
onde os canos principais se cruzavam, e por um breve instante, algo foi visto. Não uma criatura clara, apenas uma forma, grande o suficiente para ocupar o espaço interno dos canos, movendo-se sem quebrar a estrutura, como se o concreto não fosse um limite físico para aquilo. A equipe recuou imediatamente, mas o túnel já não respondia como antes. As batidas agora vinham de trás também. E cada uma delas parecia mais próxima da superfície da pele do concreto, como se algo estivesse tentando sincronizar o ambiente inteiro com seu próprio ritmo. No último registro de áudio, antes da comunicação falhar completamente, o rádio captou uma sequência final de 3 batidas. Pausa. 3 batidas. E uma frase baixa, quase mecânica, repetida como um sistema automatizado: o turno não acabou. Depois disso, apenas silêncio. E as batidas continuaram, agora sem intervalo. A equipe foi acionada após uma série de alertas incomuns no sistema de drenagem da área portuária. Os sensores indicavam deslocamento de massa dentro de um dos maiores canais de esgoto da cidade, algo incompatível com o fluxo normal de água e resíduos. Inicialmente, a hipótese era simples: acúmulo de detritos após as chuvas recentes. Mas havia um detalhe estranho. O movimento registrado não seguia o fluxo da corrente. Ele vinha contra ele, subindo, como se algo estivesse se movendo voluntariamente dentro da água escura. A entrada para o setor ficava abaixo de uma antiga estação de manutenção desativada. O acesso era estreito, enferrujado e parcialmente coberto por concreto recente, como se tentassem ocultar a passagem. A descida foi lenta, e logo no primeiro contato com o ambiente subterrâneo, a equipe percebeu que algo estava diferente. O som da água era mais profundo, mais pesado, como se tivesse densidade maior do que o normal. E havia um eco estranho, que não acompanhava corretamente os movimentos das lanternas. Foi durante a progressão que o primeiro sinal apareceu. A água começou a se mover em ondas pequenas, mesmo sem corrente visível. Não havia bombas ativas naquela seção, nem fluxo suficiente para justificar aquilo. Ainda assim, a superfície tremia levemente, como se algo estivesse passando por baixo. Um dos trabalhadores tentou registrar o movimento com a câmera subaquática, mas a imagem veio distorcida. Apenas sombras indefinidas, longas demais para serem objetos comuns. O rádio começou a captar interferências logo depois. Não eram vozes, nem estática comum. Era um som contínuo, semelhante à respiração submersa. Profunda, lenta, ritmada. E sempre que o equipamento se aproximava da água, o som ficava mais claro. A equipe parou por alguns segundos para analisar, até que a lanterna principal iluminou algo impossível. Um deslocamento sob a superfície. Grande, muito maior do que qualquer animal conhecido naquele ambiente. O movimento era lento, mas constante, como se algo estivesse nadando ou deslizando dentro do sistema de esgoto, ignorando completamente as paredes de concreto. Não havia ruptura estrutural, nem sinais de passagem física. Apenas a sensação de que o espaço interno estava sendo ocupado por algo que não deveria caber ali. A equipe decidiu recuar imediatamente, mas o fluxo da água mudou de direção. Por alguns segundos, o sistema inteiro pareceu inverter seu curso. Foi nesse momento que o rádio captou uma voz pela primeira vez. Não era humana, mas imitava padrões de fala. Fragmentos desconexos, como se estivesse tentando aprender comunicação. Entre os ruídos, algumas palavras se repetiam com clareza perturbadora: superfície, acima, abrir. E sempre que essas palavras surgiam, a água reagia, subindo levemente nas laterais do túnel, como se respondesse. A tensão aumentou quando a equipe percebeu que o movimento sob a água não estava mais apenas seguindo o grupo. Estava se alinhando com eles. Como se algo estivesse estudando a trajetória, ajustando seu próprio caminho para coincidir com o deles. O sistema de iluminação começou a falhar em sequência, deixando trechos inteiros no escuro por segundos. E a cada retorno da luz, o deslocamento estava mais próximo. O momento crítico aconteceu quando a superfície da água ficou completamente parada. Nenhuma onda, nenhum movimento. Um silêncio absoluto, mesmo dentro do fluxo subterrâneo. E então, sem aviso,
algo emergiu parcialmente sob a água. Não saiu completamente. Apenas o suficiente para deslocar o ambiente. Um volume impossível, sem forma definida, como se o sistema inteiro estivesse sendo usado como corpo. O rádio transmitiu uma última mensagem antes de falhar, uma repetição contínua da palavra subindo. E, logo depois, o nível da água começou a aumentar de forma rápida, embora nenhum fluxo adicional estivesse entrando no sistema. A equipe correu, mas o túnel parecia encurtar. E, no último registro visual, a câmera captou algo que não deveria existir. O próprio esgoto se movendo como se tivesse vida, seguindo atrás deles, aprendendo a sair. O chamado chegou como uma ocorrência técnica incomum em um setor antigo do sistema subterrâneo da cidade. Os sensores haviam registrado uma sequência de sinais sonoros dentro de uma galeria desativada, um trecho que não deveria ter qualquer atividade há décadas. A equipe foi enviada para confirmar se havia falha nos equipamentos ou algum tipo de interferência estrutural. O acesso ficava em uma escotilha de manutenção escondida atrás de uma antiga estação de bombeamento. A entrada já dava sinais de abandono extremo, com ferrugem avançada e concreto rachado, como se ninguém tivesse passado por ali em muito tempo. A descida revelou um ambiente mais profundo do que o previsto. O túnel parecia não corresponder exatamente aos mapas internos. As paredes eram mais largas, e os corredores seguiam em direções que não constavam no sistema. Mesmo assim, a equipe continuou, confiando nos sensores de localização. Foi então que o primeiro sinal apareceu. Um som baixo, repetitivo, como um pedido de socorro vindo de um ponto distante. O problema era que o áudio não tinha origem definida. Ele parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, reverberando dentro das próprias estruturas. Ao avançarem, os sinais começaram a se tornar mais claros. Era uma voz, mas não completa, fragmentada, como se estivesse sendo transmitida por diferentes pontos do sistema ao mesmo tempo. O rádio não conseguia estabilizar a frequência, alternando entre estática e palavras isoladas. Entre elas, uma frase começou a se repetir com mais frequência: "Aqui embaixo ainda tem linha ativa." A equipe tentou identificar a fonte, mas todos os cabos de comunicação daquela área estavam oficialmente desativados há anos. O ambiente começou a mudar de forma sutil. As paredes apresentavam marcas recentes de manutenção, mesmo em uma área supostamente abandonada. Ferramentas antigas estavam organizadas em pontos estratégicos ao longo do túnel, como se alguém ainda trabalhasse ali regularmente. O mais estranho era que a poeira não se acumulava de forma natural. Havia caminhos limpos, como trilhas de movimentação constante. E sempre que a equipe parava para observar, o rádio transmitia um som de passos distantes, como se alguém estivesse se aproximando sem ser visto. Foi durante a inspeção de um dos corredores laterais que a equipe encontrou uma estação de controle antiga, ainda parcialmente funcional. Os monitores estavam ligados, exibindo imagens em preto e branco do próprio sistema de esgoto. Mas não eram imagens ao vivo comuns. Eram ângulos que não correspondiam a nenhuma câmera instalada oficialmente. Em algumas telas, era possível ver a própria equipe, alguns segundos no futuro, se movendo por corredores que ainda não haviam alcançado. O rádio começou a emitir a voz com mais clareza. Agora não eram fragmentos. Era uma comunicação contínua, como se alguém estivesse tentando manter contato há muito tempo. A mensagem repetia que o sistema ainda estava em operação, mesmo que ninguém oficialmente trabalhasse ali. E, em determinado momento, uma instrução surgiu: não interromper o fluxo de registro. A equipe tentou desligar os equipamentos, mas os monitores se reativavam sozinhos, sempre mostrando o grupo em posições ligeiramente diferentes das reais. O ponto crítico aconteceu quando perceberam que as imagens exibidas não eram apenas futuras, mas também alternativas. Em algumas delas, a equipe já não existia. Em outras, estavam parados, observando a câmera sem se mover. E em uma delas, algo estava atrás deles, muito próximo, sempre fora de foco. A tensão aumentou quando o rádio começou a repetir a mesma frase sem parar: registro em andamento, presença confirmada. Ao tentar recuar, o túnel de retorno não respondia mais ao mapa. Cada curva levava a uma nova estação de monitoramento,
sempre idêntica à anterior, sempre com telas exibindo versões diferentes da mesma realidade. E o mais perturbador era que, a cada repetição, o número de câmeras aumentava, como se o sistema estivesse expandindo sua própria capacidade de observação em tempo real. No último momento de comunicação estável, a transmissão do rádio captou uma mensagem final, clara e direta: vocês não estão inspecionando o sistema. Vocês são o sistema agora. Depois disso, todas as telas acenderam simultaneamente, mostrando apenas o vazio do túnel onde a equipe deveria estar. A equipe foi enviada para uma verificação de emergência após relatos de pressão anormal nas tubulações principais de uma região residencial antiga. Segundo os sensores da central, algo estava bloqueando parcialmente o fluxo de água em um ponto profundo do sistema, causando retorno e instabilidade em diversos bairros. O detalhe em comum era que aquele setor não possuía histórico de manutenção há mais de 20 anos, sendo considerado estável e inativo para inspeções regulares. Ainda assim, o acesso foi liberado por protocolo de risco, e a descida começou por uma escotilha estreita escondida atrás de uma estrutura de concreto parcialmente demolida. Logo nos primeiros metros, o ambiente já parecia diferente do restante da rede. O ar era mais frio e seco, e o som da água quase inexistente. Não havia o fluxo constante esperado em sistemas ativos, apenas pequenos gotejamentos espaçados e irregulares. Os sensores começaram a falhar gradualmente, primeiro perdendo leitura de profundidade, depois de localização, até que o mapa interno simplesmente deixou de responder. A equipe continuou avançando manualmente, guiada apenas pela iluminação das lanternas e pelas marcas antigas nas paredes. Foi então que encontraram o primeiro sinal de algo fora do padrão. Um conjunto de cabos elétricos antigos, ainda energizados, passando por dentro do próprio concreto. Não havia registro desses cabos no projeto original. Eles pareciam ter sido instalados posteriormente, mas de forma improvisada, como se alguém tivesse feito manutenção interna sem autorização ou documentação. O mais estranho era que os cabos vibravam levemente, mesmo sem carga aparente, como se algo estivesse circulando energia por eles de forma irregular. O rádio começou a apresentar interferência logo depois. Não era estática comum. Era um som contínuo, semelhante à pulsação elétrica, seguido de fragmentos de frases técnicas que não pertenciam à rede oficial. Entre os ruídos, surgiam leituras de sistema que indicavam atividade em setores que deveriam estar completamente desativados. A equipe tentou identificar a origem do sinal, mas todas as frequências pareciam convergir para o mesmo ponto, o túnel à frente. Conforme avançavam, as paredes começaram a apresentar sinais de modificação recente. Partes do concreto pareciam ter sido abertas e seladas novamente, como se o sistema estivesse sendo alterado de dentro para fora. Em alguns trechos, havia pequenos painéis improvisados, conectados aos cabos internos, exibindo luzes de funcionamento ativo. Não havia lógica para aquilo existir em um sistema de esgoto convencional. Ainda assim, tudo estava energizado. Foi durante a inspeção de um desses painéis que a equipe percebeu algo mais inquietante. Os indicadores não mostravam apenas fluxo de energia, mas também presença. Um tipo de leitura que reagia ao movimento humano dentro do túnel. E sempre que alguém parava, os sinais estabilizavam. Quando a equipe se movia, os níveis aumentavam. Era como se o sistema estivesse monitorando a própria presença deles em tempo real. O rádio então captou uma sequência de comandos automáticos. Não eram mensagens humanas. Eram instruções operacionais antigas, repetidas em loop, como um sistema ainda ativo tentando completar uma função que nunca foi encerrada. Entre elas, uma frase começou a se destacar: manter circulação contínua. Logo depois, os cabos começaram a vibrar mais intensamente, e a luz dos painéis aumentou de forma progressiva. O momento crítico aconteceu quando a equipe encontrou uma câmara central improvisada dentro da estrutura do esgoto. Era um espaço ampliado artificialmente, cheio de cabos conectados em todas as direções, formando uma rede que parecia substituir o próprio sistema original. No centro, havia um núcleo pulsante de energia, parcialmente encoberto por estruturas metálicas antigas. Não era uma máquina comum. Era algo que mantinha o sistema ativo por conta própria, mesmo sem supervisão externa. O rádio perdeu estabilidade por completo e transmitiu uma última mensagem automática: o sistema não foi desativado.
Ele apenas continuou sozinho. Em seguida, todas as luzes do túnel se apagaram simultaneamente, exceto pelo núcleo central, que continuava pulsando lentamente, como se estivesse aguardando novos operadores para dar continuidade ao que nunca foi encerrado. A última chamada da noite veio sem identificação oficial. Apenas um alerta automático disparado pelo sistema antigo de monitoramento subterrâneo, indicando atividade humana em um setor totalmente desativado do esgoto central. O curioso é que esse trecho havia sido selado após um colapso estrutural registrado anos atrás, sendo considerado inacessível e inseguro até mesmo para inspeções técnicas. Ainda assim, os sensores estavam registrando movimento constante, como se algo estivesse operando dentro dele novamente. A equipe foi enviada para confirmar se havia falha no sistema ou invasão indevida. O acesso exigiu a abertura de uma escotilha enterrada sob uma estrutura industrial abandonada. A entrada estava parcialmente coberta por concreto recente, como se alguém tivesse tentado impedir qualquer retorno àquele local. A descida revelou um ambiente estranho desde o primeiro contato. O túnel estava intacto demais para um setor abandonado há anos. Sem acúmulo de detritos, sem corrosão avançada, apenas uma estrutura limpa, quase preservada, como se tivesse sido recentemente utilizada. O sistema de iluminação portátil não funcionava corretamente ali, alternando entre brilho normal e falhas rápidas e inexplicáveis. Foi durante a progressão inicial que o primeiro sinal apareceu. Um som distante de respiração. Não vindo de um ponto específico, mas do próprio ambiente. O ar parecia reagir aos movimentos da equipe, como se o túnel estivesse respirando em conjunto com eles. O rádio não captou interferências, mas começou a registrar sons de fundo que não pertenciam à rede de comunicação. Vozes baixas, conversas incompletas, e um padrão repetitivo de instruções técnicas antigas que não faziam mais parte do sistema atual. Conforme avançavam, as paredes começaram a apresentar algo incomum. Pequenas marcas de desgaste recente, como se ferramentas estivessem sido usadas ali dentro muito recentemente. Em alguns pontos, havia sinais claros de manutenção ativa. Soldas novas, placas substituídas, e até indicadores de fluxo funcionando em perfeito estado. O problema era que aquele setor não deveria ter energia ativa. Ainda assim, tudo estava operacional. O ponto mais perturbador veio quando encontraram uma estação de controle parcialmente funcional. Os monitores estavam ligados, exibindo o próprio túnel em tempo real. Mas não apenas o espaço físico atual. Também versões dele em diferentes estados de tempo. Em algumas telas, o túnel aparecia intacto. Em outras, parcialmente colapsado. E em algumas, a equipe já não estava mais lá. O mais inquietante era que as imagens mudavam conforme eles se moviam, como se o sistema estivesse prevendo ou registrando múltiplas possibilidades simultaneamente. O rádio começou a emitir uma única frase repetida em intervalos regulares: "O sistema está em observação contínua." Logo depois, os sensores começaram a registrar presença adicional dentro do túnel. Não atrás da equipe, não à frente, mas ao redor. Como se algo estivesse ocupando o mesmo espaço físico em camadas diferentes. A equipe tentou recuar, mas o caminho de volta já não correspondia ao mapa inicial. As curvas haviam mudado sutilmente, criando rotas alternativas que não existiam minutos antes. Foi nesse momento que a estação de controle ativou sozinha um protocolo desconhecido. As telas passaram a exibir contagens regressivas e registros automáticos da equipe, como se o sistema estivesse documentando cada movimento em tempo real. E em todas as telas, independentemente da linha temporal exibida, havia sempre um detalhe em comum: uma presença constante no fundo do túnel, parada, observando, sem nunca se aproximar totalmente. O rádio então transmitiu sua última mensagem antes da falha total: observação concluída. Novos operadores detectados. Em seguida, todas as telas mudaram simultaneamente para a mesma imagem. O túnel vazio, silencioso, como se nada tivesse acontecido ali. Exceto por um detalhe. Agora havia registros ativos onde a equipe deveria estar, continuando o trabalho, como se nunca tivesse parado.